Bom, pessoal, continuando aqui, nós iremos agora ver aqui a parte mais detalhada do Arduino Uno. Bom, como podemos ver aqui, pessoal, temos aqui o microcontrolador ATmega 328. Esse aqui é o microcontrolador. Ele é responsável por tudo aqui, basicamente. Temos aqui os LEDs de comunicação serial, que é o RX-TX. Quando nós conectamos o Arduino aqui no computador, carregamos os códigos, eles ficam piscando aqui direto. Temos aqui o LED para indicação de placa energizada, né? Tá aqui, ó. Quando nós ligamos o Arduino, essa placa aqui pisca. E temos aqui as pinagens, né? Os 14 pinos aqui de entrada e saída digital, ó. Vemos que começa com 0, 1 e vai até o 13. Temos aqui a de alimentação, ó. Tem de 3.3 volts, 5 volts. O GND aqui é o negativo, pessoal. É o ground, né? Temos aqui as saídas, as seis entradas analógicas do conversor analógico digital. Vimos aqui, importante observar isso aqui, ó. A máxima é 5 volts, a mínima é 0 volts. Temos aqui aquele botão reset que comentei, né? Quando nós apertamos, entra em ação lá o bootloader, né? No caso, ele contém os nossos códigos e ele reseta a máquina e inicia com o código que a gente tinha feito inicialmente, né? Colocado inicialmente. E aqui temos o nosso cristal 16 MHz, né? Que é o que gera o clock, no caso, que sincroniza aqui, né, os dados aqui dentro, que faz o processamento, que faz todos os cálculos aritméticos aqui no microcontrolador, quer dizer, desculpe. Aqui o LED do pino, né, de 13, que no caso aqui, dependendo da aplicação, né, ele é utilizado, né. Eu não recordo qual, mas eu acho que o 2 e o 3 eles têm o recurso de interrupção, né? Interrupção a gente vai ver lá pra frente, mas é um recurso interessante para nós sinalizarmos alguma coisa, no caso. Algum evento, né, do nosso programa para poder iniciar ou finalizar um procedimento. Bom, aqui nós temos as entradas, né, de energia. Aqui no caso é do computador, que é o de 5 volts. Aqui ele pode tanto energizar e é o de comunicação serial com o PC. Aqui no caso nós programamos lá na IDE do Arduino, de desenvolvimento, né? E quando nós finalizamos, né, testamos e enviamos no nosso código através do cabo USB e colocamos aqui o nosso programação, né? Lembrando que isso aqui, pessoal, essa entrada aqui do computador é que nem da impressora. Então é USB normal aqui com o cabo da impressora. E esse outro aqui, pessoal, é o conector para alimentação externa, que é semelhante lá a alimentação lá dos roteadores, no caso, que é entre 7 e 12 volts, né? Que no caso, se necessário, coloca e após nós termos já carregado o código aqui para dentro, né? Só é você energizar e a placa já fica com o código que você colocou, né? Então ele já se torna uma placa independente. Não precisa ficar no computador, porque já está gravado aqui o algoritmo. Então, após você gravar, após você testar e verificar que deu tudo certo, você pode colocar em qualquer lugar que seja necessário, né? Só apenas com a energização e ela vai fazer o trabalho dela normalmente. Como eu falei, né, é uma placa de prototipagem, né? E por isso, né, a gente só vai testar aqui, mas se for necessário a gente pode fazer uma placa dedicada, né? Que aí no caso a gente vai só tirar aqui no caso o nosso microcontrolador, colocar numa protoboard ou numa placa de circuito e fazer o necessário, né? Porque aqui, por exemplo, o exemplo lá que eu coloquei sobre o sensor de energia e ligar a luz, né?
A gente ia usar aqui basicamente, pessoal, o ground, aqui a alimentação de 5 volts, né? E alguma porta digital dessa aqui que ia indicar, né? Aconteceu uma interrupção, aconteceu um movimento aqui, vai lá e dispara a luz. Então, basicamente, vai ser isso, pessoal. Ele vai sentir nessas portas digitais e pelas portas digitais ele vai atuar também. Ele vai ligar o LED, ele vai ligar o relé, que o relé vai ligar a luz. Então, é basicamente isso. A gente vai ver ainda bastante aplicações aqui com essa plaquinha, né? E presencialmente, eu espero, né? A gente vai fazer os nossos projetinhos e vocês vão saber como é fazer projetos aqui. Eu já adianto logo que de antemão você vai ter que fazer um esboço, né? Que nem eu fiz lá com aquele projetinho que eu mostrei para vocês ontem, né? Tem que fazer um diagrama lá explicando como é que vai ser mais ou menos, né? Pelo menos a ideia. Eu quero usar aqui o sensor de presença. Eu vou usar o relé para ligar a lâmpada. Aí você faz um esboço rapidamente e começa a fazer o projeto. Mas é basicamente isso, pessoal. Continuando aqui, vamos lá aqui para o próximo. Agora a gente vai começar aqui a parte de software, né? No caso aqui, ó, o software é utilizado basicamente para escrever o código do programa. Vou destacar aqui para vocês ficarem vendo depois, né? E a gente vai lá salvá-lo, compilá-lo e realizar a gravação do código compilado no Arduino, que no caso vai ser na memória flash. Anota isso aí, pessoal. Os dados que nós compilamos e colocamos para a placa vai ficar na memória flash, porque na memória flash é que vai ficar gravado e vai sempre inicializar pelo bootloader que está na memória flash também, beleza? Através da porta USB do computador, como eu falei, né? É semelhante lá com o que nós vimos na aula passada. A gente vai ter o computador, vai programar na IDE dele lá do Arduino. Depois de fazer tudo isso aqui que nós comentamos, ó, salvar, compilar, ele vai passar os dados lá pro Arduino. A ideia do Arduino será utilizada para realizar esses passos. A ideia é um ambiente de desenvolvimento baseado no framework Wire. Esse framework aqui, pessoal, ele é basicamente lá a tela da ideia do Arduino, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é basicamente isso mesmo, só. É só uma tela dedicada para escrever os códigos e tem lá as funcionalidades para auxiliá-los. E ele é baseado no desenvolvimento. Esse ambiente ele é baseado no framework Wiring e na linguagem de programação C e C++. Bom, o C nós vimos lá na última disciplina, né? A gente viu rapidamente, mas você já tem noção do que é. E o C++, pessoal, eu falei até no início dessa disciplina, né? E o C++, ele é baseado aí na linguagem, no paradigma, né, de orientação a objeto. Ele é semelhante, mas basicamente a base é aqui no C. Então, vocês não vão ter dificuldade aqui de ir para o C++ depois. Mas vai lembrar bastante ainda do C quando estivermos programando lá no Arduino, na ideia. Uma vez gravado o programa no Arduino, o computador não é mais necessário. Como eu falei, né? A partir do momento em que se utiliza uma fonte de alimentação externa, o Arduino se torna uma placa totalmente independente. Bom, eu falei isso aí na última slide, né? Que a gente só faz gravar, a gente grava e começamos a utilizar a placa, né, em si, o Arduino, para fazer as funcionalidades que nós programamos para isso, beleza? Bom, aqui nós temos a nossa tela inicial aí do Arduino, beleza? Aqui a ideia do Arduino é muito simples e objetiva, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Tornando todo o processo de desenvolvimento e gravação bastante intuitivo. Então vocês não vão ter muitas dificuldades lá com
quando começarem a programar lá, né? Além do espaço em branco, né, daqui destinado ao desenvolvimento do programa, existem 6 botões na parte superior. Aqui está em inglês, né, no caso, mas aqui temos o verificador, né, que é esse tique aqui, né, correto. Temos aqui o new, no caso é uma nova página em branco para poder fazermos outro programa, né. Temos o save, que é basicamente esse aqui, ele a seta para cima, e o serial monitor, que é esse cara aqui, pessoal. Aí são utilizados respectivamente para verificar se existem erros, né? Esse aqui, esse primeiro. Ele verifica se tem algum erro no programa antes de carregar para pro Arduino, né? Mas se você carregar direto não vai ter problema nenhum, só que não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo o que você quer fazer. Por isso que é interessante você primeiro fazer esse verificar, né? Se tem algum erro, porque ele é mais rápido, né? De verificar do que ele vai carregar e vai verificar depois, né? Mas esse procedimento aqui demora. Enviar essa seta aqui pro lado é enviar, gravar o programa no Arduino. Aqui criar novo código, abrir um código existente, no caso esse aqui, essa seta para cima, no caso, eu verifiquei errado. E um monitor de dados da porta serial, que é isso aqui. Isso daqui, pessoal, é bastante interessante para poder ver o que está acontecendo no código. É difícil de explicar agora, mas é bom já saber, né, que esse e no caso a gente usa aqui o Serial Monitor, que é para ver o que entra nos códigos, o que entra e sai do Arduino, né? Isso aqui é tipo a tela do Arduino, esse Serial Monitor. Ele verifica o que está acontecendo lá dentro, no caso, né? E aqui no programa a gente vai indicando também esse Serial Monitor, beleza? Continuando aqui. Um código desenvolvido para Arduino é chamado de Sketch. Traduzido do inglês ao pé da letra, pessoal, é algo como esboço ou rascunho. Bom, é o que nós fazíamos lá no Portugal, no C, né? A gente fazia, só que seguindo, né, a sintaxe, a semântica do ambiente de programação, né? Isso nos dá uma ideia de que nunca terminamos um código, sempre haverá melhorias e novas funcionalidades. Bom, tal qual o C, o C++, né? No Arduino a gente pode fazer funções. A gente pode fazer funções, pessoal. E é o jeito mais é o jeito melhor de programar, né? Porque se você fizer um código gigante sem quebrá-lo, no caso, sem dividir, vai ficar bem ruim de você fazer modificações futuramente. Então, uma coisa bastante interessante no ambiente de desenvolvimento do Arduino é fazer funções e basicamente você só faz chamar essas funções na função principal, né? Que também, que nem o C, né? Vai ter a função principal e é necessário você fazer esses procedimentos aí. Continuando aqui, né? Agora veremos aqui o início de fundamentos de programação.